Eu sou Julise Garcia e você está no videocast Amazônia e Novas Economias, promovido pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. Neste episódio, nós vamos falar sobre transição energética, descarbonização e minerais críticos. Para falar sobre esse tema, está aqui comigo Davi Zilbenstein, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo e doutor em Economia da Energia. Davi, muito obrigada pela presença, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu. E eu começo te perguntando, por que a transição energética é tão importante? Olha, na realidade, o conceito de transição energética, ele não é novo, porque as pessoas partem do princípio que nós estamos numa ruptura entre formas de produzir e de consumir energia. Na realidade, isso sempre aconteceu desde que a gente se conhece como humanidade, em termos de, desde o homem que acendeu fogo, usou a tração animal para fazer a arada da terra, as energias foram se superpondo, foram aparecendo superpondo. Se você pensar de uma maneira mais um pouco, até um pouco engraçada, mas que verdadeira, Cabral, quando chegou ao Brasil, ele usou energia eólica. Ele veio através do vento que impulsionava as caravelas. E a gente veio transformando, usou madeira, depois da madeira passou a usar o carvão mineral, passou a usar, então, o petróleo, mas uma energia não substituiu completamente a outra. E o que nós estamos vivendo hoje, talvez uma aceleração da incorporação de novas formas de energia que já eram usadas antigamente. Se você pegar a energia solar, quando você usa a biomassa, por exemplo, madeira, você está usando a energia solar através da fotossíntese que produziu aquele combustível, no caso da madeira. O petróleo também foi oriundo de energia solar, só que durante milhões e milhões de anos aquilo ali se decompôs e virou petróleo. Então, nós temos aí um processo que está acontecendo e por conta do que nós chamamos hoje de descarbonização, ou seja, de retirada ou de evitar emitir carbono para a atmosfera, nós estamos procurando cada vez energias que produzam menos e emitam menos carbono para não aumentar, vamos dizer assim, a questão da emergência climática, que está associada ao aumento da temperatura da Terra, que está associado ao chamado efeito estufa, ou seja, um acúmulo excessivo de carbono na atmosfera. Então a transição, ela existe, mas as pessoas têm que ter clareza de que nós não estamos falando assim, tipo, da noite para o dia estamos mudando para outras formas de energia. Há um processo, há um certo descompasso entre a urgência e a possibilidade de a gente fazer, mas esse processo vem ocorrendo e o Brasil está muito bem nesse processo que está acontecendo aí. Pois era exatamente essa a minha próxima pergunta. Como é que o Brasil tem se saído na busca pela transição energética? Olha, o Brasil, se a gente usa talvez um neologismo, um termo, não sei, o Brasil de alguma maneira já transitou em termos energéticos, né? O mundo, hoje, o mundo tem, em termos de energias renováveis, alguma coisa em torno de 11% a 13%, os países ricos 11%, e a média do resto do mundo 13%. O Brasil já chega praticamente próximo de 50%. Se você pegar a produção de eletricidade do Brasil, é mais de 90% é renovável. Então, em termos relativos, o Brasil está muito além das metas dos países desenvolvidos para daqui a 25, 30 anos. Então, se você pegar o que os países da OCDE, os países mais ricos, têm como sua meta de futuro, o Brasil já atingiu e vai melhorar cada vez mais. Quer dizer, então, no caso do Brasil, o que hoje mais emite, o Brasil hoje deve ser o 7º emissor de gases de efeito estufa no mundo, principalmente a questão do desmatamento, que aqui na Amazônia, onde nós estamos agora, é um grande problema, a pecuária, o uso da terra de uma maneira geral. Então, eu diria que o Brasil está muito bem, mas está muito bem, pode melhorar, porque inclusive o potencial é muito grande em relação a isso. Nesse cenário que você acabou de descrever, a gente pode falar de uma liderança no futuro do Brasil, digamos, né, nessa transição? O Brasil, em termos, se você pensar de uma maneira geral, não só, eu falei de solar, mas você tem energia eólica, você tem a bioenergia, por exemplo, o etanol. Em todos, o Brasil tem um papel preponderante. Se você pegar biocombustíveis, por exemplo, o Brasil é liderança no mundo. Se você pegar a questão de óleo diesel para os ônibus, por exemplo, nós estamos chegando a quase 15% na mistura. No automóvel nós estamos chegando a 30% de etanol, fora o etanol puro. Quer dizer, nós temos o biometano,
E sem contar, claro, o progresso que a gente tem na questão de energia solar, na questão de energia eólica, como eu falei antes, com um potencial ainda bastante grande para desenvolver. O Brasil, em termos de resultados, não em quantidade, porque a quantidade é incomparável, você não pode comparar com a China, que tem quase 10 vezes a nossa população, mas em termos vamos dizer assim, de relatividade, de quanto representam as fontes renováveis, o Brasil é uma liderança mundial, sim, com certeza. Agora, a transição energética ela não traz benefícios apenas ambientais, também há benefícios sociais, não é mesmo? Ela tem benefícios sociais porque ela, em princípio, ela é muito descentralizada, né? Você tem uma descentralização grande, você tem, especialmente na questão, por exemplo, dos biocombustíveis, você tem uma integração forte com o setor agrícola. Então, a questão é um processo que tem, sim, de desenvolvimento. A própria formação de pessoas para trabalhar no segmento, quer dizer, essa diversidade ela vai gerando também novas competências e novas necessidades de captação de mão de obra, de desenvolvimento. Com certeza tem. A única preocupação, e eu diria talvez a única e importante preocupação, é que não existe forma de energia que não tenha um impacto negativo. Quando a gente fala energia limpa, é energia limpa com muitas aspas. Toda forma de energia, ela causa um impacto ambiental, seja pelas emissões, seja pela poluição da água, seja pelo barulho que ela produz, até visual. Tem muita gente que já não quer mais colocar torres eólicas perto da sua propriedade, porque tem barulho, tem a questão de aves migratórias que são atingidas, tem a questão de impacto de produção de interferências eletromagnéticas. Então, o conceito de energia solar, mesmo de energia solar, também não é uma energia totalmente limpa, porque você tem que construir os painéis, você tem que fazer uma série de investimentos na mineração para aqueles materiais, os plásticos, o descarte. Então, vamos dizer assim, toda essa avaliação ela tem que ser feita de uma maneira global. O que a gente tem é o seguinte: hoje o problema de emergência climática é a questão das emissões, o que emite menos, por exemplo, mas não deixando de lado os problemas que qualquer forma de energia tem em si. O que seria uma transição energética justa? Uma transição energética justa é aquela que você atenda a todo mundo. Por exemplo, eu participei de um painel recentemente, onde eu dou um exemplo: o mundo vai acrescentar 2 bilhões de pessoas daqui até 2050. Isso vai acontecer especialmente nos países emergentes, nos países da Ásia, por exemplo. Então, essas pessoas vão ter que se deslocar, comer, se alimentar, consumir eletricidade. Da onde vem? Hoje na África subsaariana, quase metade da população não tem sequer eletricidade. Você tem uma mortalidade ainda, precoce, né? Século XXI. Muito grande também, em boa parte dos países da África, de pessoas que morrem na aspiração da queima de madeira para cozinhar. É uma estimativa de 4 milhões de pessoas por ano. São, em geral, mulheres e crianças, são aquelas pessoas que vão catar madeira e que passam aquele tempo todo aspirando aquilo que gera problemas pulmonares. Enfim, a justiça está associada de alguma maneira até a questão da renda. É uma questão de distribuição, de você ter uma renda bem distribuída, naturalmente você vai ter um consumo de energia também relativamente bem distribuído e principalmente acessível, não só acessível, mas também a preços adequados. Então, seria essa a justiça. A gente tem ainda muita injustiça no mundo em relação a isso. Agora, a gente tem visto nos últimos anos o clima do mundo assim de ponta cabeça, né? Aqui na Amazônia, por exemplo, a gente está enfrentando uma seca severa. A transição energética, ela pode ajudar? De que forma ela ajuda nas mudanças, na transição energética? Olha, a Amazônia é uma região onde você tem carências enormes. Se você pegar, você tem em números grandes, vamos dizer assim, você tem 30 milhões de pessoas, que boa parte delas também são muito desassistidas em termos de infraestrutura, em termos de logística e em termos de energia também. Quer dizer, existe um grande debate hoje sobre a questão da margem equatorial, da questão de exploração de petróleo, de você obter resultados daquela riqueza ou não, quer dizer, um debate que está na mesa hoje. Agora, a Amazônia, principalmente, ela tem, junto com o Nordeste, são os grandes potenciais, por exemplo, na geração de energia solar.
Como é que a gente situa a Amazônia nesse cenário todo, nesse contexto todo? Olha, a Amazônia, ela tem uma necessidade clara de preservação. Então, eu não vejo nenhum demérito se a Amazônia não for um grande produtor de energia. Porque ela pode ser um grande receptor de energia em outros lugares, porque muitas vezes, para você produzir energia, como eu falei antes, você causa impactos ambientais importantes. Então, aqui na Amazônia, por exemplo, a preservação da floresta e das pessoas que vivem naquelas florestas, muitas vezes, não necessariamente você tem acesso àquela forma de energia. Mas você pode importar. Hoje, a Amazônia, você está muito conectado, você tem sistemas descentralizados, você pode usar energia solar, mas eu não vejo, principalmente depois dos grandes aproveitamentos hidrelétricos, eu, por exemplo, não vejo, apesar de você ter um potencial técnico, em termos sociais e ambientais, você conseguir fazer mais grandes projetos de impacto ambiental muito grande. Eu diria que Belo Monte, as usinas do Rio Madeira, que são usinas, inclusive, fio d'água que não tem acumulação, eu diria que talvez sejam os últimos grandes aproveitamentos de hidroeletricidade. O resto, se acontecer, será muito, na minha opinião, a questão de energia solar e, eventualmente, em alguns lugares, a restauração florestal com produção de florestas energéticas também, com uma avaliação muito cuidadosa em relação a isso. Davi, qual é o cenário hoje da exploração de minerais críticos no Brasil? Olha, minerais críticos, o Brasil é relativamente bem colocado. Eu digo relativamente porque não é o dos maiores players do mundo. Ele tem uma participação relevante, mas ele não se compara, por exemplo, à China, por exemplo, países na África que têm os minerais críticos associados. Mas o Brasil tem um potencial muito grande. O Brasil tem um potencial muito grande a ser descoberto. O Brasil tem muita qualificação humana, tem muita qualificação técnica, tem meios de fazer isso. Eu acho que o Brasil carece, na minha opinião, de uma busca mais... Agora, exatamente como a gente estava falando da transição energética, na transição energética nova, vamos chamar assim, onde você tem um processo de eletrificação muito forte. Por exemplo, claro, um carro elétrico usa 6 vezes mais metais críticos do que um carro a combustão. Um usa, vamos dizer, 30 quilos, outros usam um pouco mais de 200 quilos. Então, você começa a ter um mercado que começa até a justificar a busca, a pesquisa, e você torna economicamente viáveis alguns minerais que... Pois é, quais são os destaques desses minéis aqui no país? Bom, aqui no país a gente tem terras raras, a gente tem uma série de... Tem lítio, tem manganês, tem uma série de metais. Bom, o Brasil, nos metais não tão críticos, mas a gente tem muito aço, ou melhor, minério de ferro para fazer aço, e alumínio, que são dois minerais essenciais na produção de painéis solares, de torres eólicas, e os chamados, vamos dizer assim, minerais mais nobres. O Brasil tem todos, como eu estou dizendo. É difícil dizer quanto a gente tem, porque a gente tem muito ainda para pesquisar. As terras do Brasil são praticamente... Tem uma outra questão que está sendo discutida, e aqui eu não estou julgando se é certo ou errado, a questão da regulamentação em terras indígenas, que a Constituição prevê, diante de uma regulamentação e de ações legalmente, anteriormente preconizadas e ajustadas. Quer dizer, tem ainda questões que são polêmicas. Pois é, esse é um assunto ainda difícil de ser. É um assunto muito difícil, é polêmico, mas que talvez até em benefício, eu estou falando talvez, eu não estou aqui afirmando, talvez até em benefício, como acontece no Canadá, como acontece nos Estados Unidos e outros lugares, talvez até em benefício das próprias populações indígenas, que são aquelas que hoje mais protegem, inclusive, vamos dizer, em termos ambientais, são aquelas que mais protegem e que têm interesse na preservação. Por quanto tempo você acredita que o petróleo ainda vai continuar presente na nossa matriz energética? Olha, no mundo, todos os cenários, desde os mais conservadores até os mais ousados, daqui a, vamos dizer, 25 anos, vamos pegar o 2050 como horizonte, nenhum deles coloca o petróleo com menos de 30% da matriz energética mundial. Hoje chega perto de 80%, e alguns ele diz que vai chegar em 50%, até um pouco mais. Aqui no Brasil, o petróleo ainda vai ter, nós não vamos chamar também, sem ser pejorativo, nós não vamos nos livrar do petróleo. Não é uma... Porque você tem que atender as pessoas de alguma maneira, né? Ainda está ligado a tudo, é uma né? coisa, num caso extremo, por exemplo, a Índia
um indiano médio, ele consome 22 vezes menos de energia per capita do que um americano. Você tem geração de energia tanto na própria Índia ou na África do Sul, mais de 60-70% da energia ainda é energia fóssil, não é só petróleo e carvão. No Brasil é muito menos, mas talvez residualmente a gente ainda vai ter que conviver com petróleo, eu diria pelo menos com mais 30, 40 anos. A única questão é que a gente tem que decidir se nós vamos produzir ou nós vamos importar, mas a demanda é uma questão, é uma avaliação, não é questão de gostar ou não gostar, ou querer ou não querer. É uma realidade que a gente vai ter que conviver com ela. Para encerrar, Davi, eu te pergunto, é possível acelerar a transição energética? Olha, possível Agora, nós estamos tendo problemas, por exemplo, vou dar o exemplo do Brasil. O Nordeste brasileiro talvez seja o grande reservatório de energia solar do Brasil, né? Você tem pelo Brasil inteiro, mas o Nordeste, pela sua situação geográfica, pela insolação, enfim, o Nordeste é como se fosse um grande foco de produção, talvez o maior foco de energia, não só solar, mas eólica também. Então, o nosso manancial energético futuro, remanescente futuro, ele está no Nordeste em boa parte. Nós temos problemas de transmissão dessa energia, então nós temos que melhorar. Nós temos um gargalo na transmissão de você hoje estar produzindo energia renovável sem poder trocar, porque nós temos um sistema integrado muito forte, mas é como se fossem grandes rodovias, elas estão congestionadas. Então o Brasil tem que investir muito em transmissão de energia. Aliás, para investir em transmissão de energia, a gente vai precisar de muito cobre, por exemplo, que é um mineral estratégico que o Brasil tem, mas talvez tenha que importar ou não. Mas hoje é mais relevante você fazer linhas de transmissão para poder, de alguma maneira, você poder fazer crescer, acelerar, como você está falando. Ok. Eu conversei com Davi Zirbenstein, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo e doutor em Economia da Energia. Davi, muito obrigada pela presença. Obrigado. Adorei a conversa. O Amazônia e Novas Economias é um podcast produzido pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. Até o próximo episódio.